Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio, o terceiro episódio do nosso podcast Pode Crer. E a nossa convidada de hoje, a Gabs, vai falar um pouquinho dela para vocês, e aí depois a gente vai deixar ela se apresentar. Com certeza. Gente, nossa convidada de hoje é uma missionária de 22 aninhos. Ela é publicitária. Ela não é paulistana. Ela veio aqui de outro estado. E eu acho que isso daí já era uma forma de dizer que ela iria para missões. Ela é comunicativa, uma pessoa muito expressiva. Uma pessoa que tem um coração aberto e moldável. Uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de chamar de amiga. E agora eu vou apresentar para vocês a Mariana Mel. Gente, que prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando a Gabi me falou que ela tinha começado o podcast. E muito feliz de ser participante aqui hoje. Eu vou adorar falar sobre missões. Eu tô hoje na Lagoinha Sorocaba, mas eu sou mineira. Eu vim de Minas, sou de Poços de Caldas, sul ali. E também faço parte da Lagoinha lá. Sempre que dá pra estar nos dois, eu tô nos dois. Então eu amo a igreja local e eu amo estar aqui também com vocês, poder falar do que eu adoro fazer. Ai, é um prazer estar aqui com você, muito bom. Antes de iniciarmos, estamos aqui com nossos coffees da Lyon Cafeteria, que a gente ama todo episódio aqui, um coffee diferente. Com certeza. A primeira pergunta são perguntas só para introdução, assim, para a gente te conhecer melhor. Tá bom. E conta para nós como que é a sua experiência de conversão. Quanto tempo você tem de convertida? Gente, eu nasci na igreja, mas a gente sempre tem aquela fase de, é o Deus dos meus pais e eu tô indo na igreja por conta da minha família. E, lógico, tem uma fase que a gente passa a ter experiências sobrenaturais com Deus que a gente nunca esquece. Eu acho que foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu lembro muito de ir no monte quando eu era criança, ir naqueles cultos de roça com a minha avó e o pessoal da assembleia. Então, era uma galera muito pentecostal. E isso ficou guardado muito no meu coração. Veio a adolescência, a gente fica naquela rebeldia de, ai, não quero ir, ai, eu não gosto. Passou uns anos, gente, não tem como fugir. Se você foi escolhido, você vai parar ali em algum momento. Então, eu lembro que a gente estava indo para um encontro, tipo um retiro de igreja que ia ter na igreja que eu fazia parte. E lá eu conheci a minha líder, foi a minha primeira líder, assim, de célula, de adolescentes que eu participei. E com ela que eu aprendi a maioria das coisas que eu, ali no meu comecinho da conversão mesmo, de saber que meu Deus era o meu Deus, não era Deus dos meus pais somente. E também foi uma fase de ter experiências com Deus, sozinha, às vezes no meu quarto, um devocional. Então, tudo começou a partir dessa célula de jovens que tinha na igreja, que eu comecei a fazer parte de fato. Então, a gente ia toda semana, a gente era muito engajado, fazia parte dos cultos também, de sábado ali. E foi quando começou realmente, sabe? E dali eu não parei mais. Então, daí pra frente foi só aquele efeito dominó. Cada hora você tá parando num lugar diferente. Muito legal. Amém. E a gente quer saber se em algum momento você desviou. Se sim, como que foi esse desvio e como foi voltar? Sim. A fase da adolescente rebeldia que eu falei foi a fase que eu fiquei mais afastada, assim. Por mais que eu tava nos cultos ali de domingo, eu acho que era aquela coisa de esquentar banco, sabe? A gente vai, a gente participa, mas a palavra não entra, não transforma. É a parábola do semeador com o pedregulho, era basicamente isso. Então, eu tinha ali acho que dos meus 13 aos 15, 16, eu fiquei meio assim, não tô entendendo, tô indo por obrigação, eu não gosto muito, mas nunca cheguei a fazer nada de errado. Enfim, eu nunca fui a pessoa que gostava muito não gostava de beber, não gostava de fumar, nunca tentei outras coisas. Eu acho que já existia um temor de errar ali, mas era essa fase de eu não gosto de ler a Bíblia, não gosto de ficar indo na igreja, não entendo nada que o pastor fala, eu não vou conseguir fazer um devocional porque eu não sei o que é isso. E, enfim, achava tudo uma bobeira. E aí, depois que eu realmente comecei a caminhar, eu fiquei, cara, eu era muito incrédula, sabe? Eu acho que a incredulidade me consumiu por esse tempo. E quando você deu início ao seu verdadeiro relacionamento com Deus? Foi assunto delicado, vamos falar aqui, vamos ser abertas.
Eu era de Poços ainda, eu passei na minha faculdade aqui em Sorocaba e eu vim para fazer publicidade. E nesse processo muitas coisas aconteceram, eu terminei um relacionamento e foi quando eu cheguei aqui que eu fiquei, cara, eu preciso realmente mudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me aprofundar porque eu não tinha mais nada. Deus era tudo que eu tinha aqui. Eu não tinha mais meus pais, eu não fazia, eu tinha que fazer minhas coisas de casa sozinha, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. E, gente, a gente tem um vazio pela eternidade. Foi quando isso começou a me gerar fome, sabe? Eu precisava de mais. O culto de domingo não era o suficiente. Então, foi quando eu comecei. Eu lembro que o meu primeiro passo foi comprar um livro de devocional da Quatro Ventos, que eu acho que é Simplificando o Secreto. Tem 3 boxes, tem um box de livros, são 3 livros. E eu comecei no básico, era uma leiturinha por cada dia. E a partir disso foi me gerando mais fome, mais curiosidade. Foi quando eu comecei a fazer o plano anual de Bíblia, e vai para culto, e prega em culto, e leva a palavra, e faz célula, e participa de GC, e não sei o quê. Mas foi com um passo simples, sabe? De ler uma palavrinha por dia, era um versículo no dia, sabe? Então acho que foi aí que começou. E quando você entendeu o seu chamado e propósito? Logo quando eu vim pra cá, eu ainda não tinha muitas amizades na igreja. Eu lembro que eu vinha sozinha mesmo, eu vinha em culto de quarta noite, depois da aula, enfim. E aí, teve um dia que eu tava lá no grupo do Legacy, a galera mandou mensagem assim, ai, porque vai ter não sei o que no Alphaville, vamos, não sei o que. E aí eu, tipo, gente, eu tô sozinha, eu não tenho nada pra fazer, eu já terminei meu trabalho, é uma sexta-feira, faz muito tempo que eu não saio, eu vou perguntar se tem algum lugar em algum carro. Eu fui e perguntei, gente, tem alguma carona aí sobrando? Se tiver, eu vou. Aí a Gabi me manda mensagem falando, olha, tem lugar no carro, eu já tenho ingresso, eu já tenho tudo, é só você me esperar no Votorantim não sei que horas. Aí eu, beleza. Apareci lá, nem conhecia a Gabi, não conhecia as pessoas do carro, não conhecia ninguém. E a gente virou amigas esse dia. E aí a Gabi me apresentou o grupo dela de GC. Aí eu conheci a Meire, os líderes, né, do nosso GC. E foi um momento, assim, de crescimento para mim muito exponencial, sabe? Foi de uma vez. E aí, esses líderes me convidaram para ir na Dunamiscon, e era meu sonho ir, só que eu nunca conseguia ir porque eu teria que ir sozinha, ou arrastar meus pais junto, enfim. E aí eu vi uma oportunidade de participar pela primeira vez. E foi lá que tudo mudou. Eu tive um encontro sobrenatural, foi onde eu recebi o meu chamado. Eu já tinha recebido uma palavra quando eu tinha 15 anos sobre missões. Só que, por mais que meu coração queimasse, era aquela história de, ai, tá muito longe, ai, não vai acontecer. Mas foi na Com que uma pessoa no stand do Greenhouse, que é uma escola que tem lá de transformação e avivamento, foi orar por mim e confirmou essa palavra que eu tinha escutado lá nos meus 15 anos. E eram as exatas palavras. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso, sabe? O Senhor tá me chamando para isso, e agora é a hora. Então foi quando eu disse sim, sabe? A disponibilidade do meu coração começou naquela conferência. Caraca, Deus é muito perfeito. Deus né? é muito Ai, gente, não aguento. E quais coisas foram essenciais para você iniciar o seu chamado e o seu propósito? Primeira coisa, resolver todos os BOs. A gente sempre tem muitos problemas internos relacionados a emocional, relacionado até a nossa parte racional, de quando a gente está na igreja, o que a gente decide, quais são as nossas decisões. E o primeiro passo foi decidir colocar uma medida. O Senhor se sente amado com tudo que eu estou fazendo ou não? Essa é a minha medida. Então, a partir do momento que não, corta, sabe? Então, as coisas começaram a ser cortadas da minha vida. E foi um momento de muita renúncia. Então, coisas que eu achava legal, que nem sempre era pecado, mas era uma coisa que não me convinha, eu tive que deixar de lado. Porque enquanto eu não deixava isso de lado, isso ainda me consumia. E uma coisa que minha líder do Greenhouse sempre falava é que se o seu coração... A gente tem fome. O nosso corpo tem fome. Mas se o nosso coração está sendo alimentado com outras coisas, onde cabe Deus? Se eu não estou tendo fome pela palavra, eu não estou tendo fome por Deus, é porque eu estou sendo alimentada por outra coisa. Então, quais outras coisas são essas? E foi um momento de aprender a cortar. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi gerar essa fome. Então, eu não quero fazer devocional hoje. Problema seu, você vai fazer o devocional, você vai sentar, você vai abrir a Bíblia e você vai ler, entendeu? Mesmo que você não queira, mesmo que você não sinta. Porque o que mais me movia era evento. Nossa, porque conferência? Porque eu vou lendo isso aqui. O movimento em si, emoção. Né? O barulho. Exato. Tudo. Era a emoção, era o que me movia. Só que eu não posso me mover por isso. Então, foi um momento de aprender a ter disciplinas espirituais.
Então, foi quando eu comecei a intensificar o meu devocional, eu intensificar minha rotina de igreja, eu intensificar também minhas atitudes, por exemplo, na faculdade, onde eu deveria ser exemplo, onde eu deveria, por exemplo, discipular, ajudar, evangelizar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, aí, as ações práticas a partir disso, sabe? Então, o corte, alimentar a minha fome em Deus e as ações práticas que com isso vem. Então, acho que foi o principal. Glória a Deus, muito bom. Bom, amiga, a gente vai iniciar falando agora mais relacionado a missões mesmo. Então, o que é ser missionária para você? Gente, missões sempre é muito relacionado a nações, a viagens, eu vou andar de avião e o Senhor vai me levar pelas nações. Mas não é bem isso, gente. Missionário é você aceitar, é a partir do momento que você disse sim para Jesus, você ter um posicionamento de ir. E não é ir para outro lugar, mas muitas vezes vai ser onde você tá. Então é você ter um posicionamento de alguém que revela Cristo através das suas ações, através das suas atitudes. O que eu posso falar para uma pessoa que hoje vai melhorar o dia dela? Por exemplo, às vezes eu não vou falar de Jesus abertamente na faculdade, mas a minha dedicação, a minha pontualidade, as minhas questões, as minhas atitudes dentro daquele ambiente têm que revelar a luz de Cristo. Então, para mim, isso é ser missionário, você estar com o coração disponível para realmente deixar Deus usar a sua vida para revelar a luz dele. E muitas vezes você vai falar de Jesus, não vai ser em Grécia, não vai ser em outras nações, já ia dar um spoiler. Mas vai ser dentro da sua casa, vai ser honrando seus pais, vai ser falando com amigos, orando por amigos, porque às vezes, assim, o que eu vejo é que muitos amigos não acreditam em Deus, mas quando o B.O. pega, eles buscam você. Então, você pode orar por mim, por tal coisa, não sei o quê. Então, você está disponível para isso, sabe? Você precisa ter a ousadia de tomar decisões também, de dar o primeiro passo. Olha, eu vi que você tá mal, tá tudo bem, você quer conversar? Então, assim, nem sempre vai ser, nossa, cura e expulsão de demônios, libertação. Não, às vezes vai ser uma conversa com um amigo que precisava. Então, missões é isso, tá com o coração disponível para o que o Senhor quer fazer aqui, hoje, agora, onde você tá. Você teve medo no início e o que mais passou pelo seu coração? Gente, eu tive muito, muito, muito medo no começo. Quando eu fui parar naquele stand da escola e me falaram aquilo, a menina olhou para o meu rosto e falou assim, ai, as inscrições estão abertas, tá gratuito hoje, você quer se inscrever? E aí eu fiquei, gente, vou falar que sim, qualquer coisa depois é só falar que não. E esse só falar que não ficou no meu coração, eu falei, não, depois é só eu falar que não tem como. Porque eu vi a galera indo, eu falei, gente, não é possível que o pessoal paga 4 mil pra passar 15 dias numa fazenda, tipo, eu não tenho esse dinheiro, meus pais nunca vão pagar esse valor pra eu ir, tipo, é impossível eu ir. E aí eu falei, cara, eu vou me inscrever, tá de graça, eu vou me inscrever. Eu fui e me inscrevi. Aquilo ficou no meu coração, eu já tava meio animadinha, mas eu falei pra Deus, Deus, se o Senhor, tipo assim, tiver me confirmando que é pra eu ir, e o Senhor tiver me falando que eu vou ter condição de ir, se o Senhor me passar nesse processo seletivo, é sim e sim, não tem volta atrás. Eu falei isso morrendo de medo, porque eu era estagiária, eu sou estagiária, eu tô na faculdade, meus pais gastam com isso, não tinha como bancar uma escola daquele valor, não tinha como bancar as missões daquele valor, porque lá você passa 15 dias na fazenda, mas você depois é levado para uma viagem missionária. Eu falei, eu não tenho dinheiro nem para escola, muito menos para pegar um avião para ir para qualquer lugar depois. E eu fui passando um processo seletivo, teve uma entrevista, eu lembro que eu até viajando com os meus pais, fiz a entrevista, eu saí berrando depois, eu falei, gente, eu acho que eu passei, socorro, que eu passo agora. E aí, realmente, eu lembro que eu tinha vindo num culto, no Legacy, e era um dia que eu tava, altos e baixos, né? Um dia você acredita, no outro você fala, tô em dúvida. E aí, o dia que eu tava, em dúvida, eu vim no Legacy. E aí, uma menina virou pra mim e falou assim, você tem que entender que o Senhor é seu melhor amigo. E ele tá pedindo pra você pedir, porque você fica com medo de pedir pra ele o que você quer. E ela não sabia de nada. E aí eu fui e falei, então, Deus, eu sei que seu aniversário tava chegando, que era quase Natal, mas eu queria um presente. E eu queria muito ir pra escola, mas só se desse, se não der, tá tudo bem. E aí era dia 24, 2 horas antes de eu ir pra ceia de Natal da minha família. E eu tava indo tomar banho, eu entrei no banheiro, me veio, abre o seu e-mail. Caraca. Aí eu falei, cara, eu vou abrir o e-mail.
abri o e-mail, Avivalista, você foi aprovado para o Dunamis Greenhouse 2025. Ali eu gritei, eu chorei, eu espernei, eu pulei. Eu lembro que eu liguei pra Meire, liguei pra todo mundo. Eu falei, gente, e agora que eu faço? Porque eu não acredito que eu passei. Meus pais ficaram super preocupados, tipo, e agora o que a gente vai fazer se a menina não pagar? Eu vou ter que pagar, que eu vou arrumar na minha vida. E, gente, o medo, ele é real. Só que o medo continuou comigo. Só que eu decidi que apesar do medo eu ia continuar. Então, o que foi? Primeira parcela, tive que vender roupa. Vendi um monte de roupa, peguei meu salário do estágio, pedi pro meu pai completar R$100, depois eu devolvi ainda, tá? Eu falei, não, vou ser fiel nisso aqui. Chegou na segunda parcela, meu salário tinha aumentado de repente, aí eu consegui pagar. Aí eu fui conseguindo, tipo assim, quando não tinha, alguém me fazia um pix do nada. Aí eu fui aprendendo a confiar, mesmo com medo. Caraca. Então era impossível eu pagar. Eram parcelas, eram 5 meses de parcela. E ainda, na quarta parcela, começavam as parcelas de Mission Trips, que eu nem sabia se eu ia fazer, porque era impossível estar pagando aquela parcela, quem dirá a outra. E aí foi indo, tinha voltado de um culto de domingo da Lagoinha, que era culto de batismo, e tinham repostado um Reels de batismo da Lagoinha Gold Coast. E eu achei bonito o vídeo, e eu comecei a seguir a igreja lá da Austrália. E aí passou umas horas, Lagoinha Gold Coast enviou um direct. Aí eu fiquei, gente, como assim? Aí eu abri, eu sou a Lisa, tudo bem, eu tenho uma agência da Austrália aqui, eu precisava de ajuda com stories, você começou a seguir, eu cliquei sem querer, tava sem meu Instagram pessoal, aí eu vi que você trabalhava com isso, eu gostei muito do seu perfil, você quer fazer um teste pra trabalhar com a gente? Caraca! Aí eu fiquei, cara, se for de Deus isso aqui, vai pagar literalmente toda a minha viagem missionária e eu nem tô pensando ainda em fazer a viagem. Chegou na semana de eu fazer o teste, eu tinha 2 coisas naquela semana. Preencher um forms falando com qual país eu queria ir, se eu queria ir. E eu não sabia quanto ela ia me pagar, se eu ia passar no teste, não sabia o que ia acontecer. Eu abri aquele forms e eu coloquei os países das opções que tinham, coloquei os países mais longes. Eu falei, Deus, se for pra eu ir, então vamos ir de uma vez, né? E aí a única palavra que eu tinha na época para um país era no Oriente Médio. Então eu coloquei ali na região, que estava ligado com a palavra que eu tinha. E eu fui na fé, enviei o form sem nem saber se o trabalho ia dar certo, quanto que eu ia ganhar, não sabia de nada. E aí passou 2 dias, ela me mandou o teste, eu fiz. Ela falou, Mari, eu te mandei uma oferta no e-mail. Aí eu, gente, passei, abri lá, era o valor que faltava das parcelas do Greenhouse, mais o valor inteiro da viagem missionária. Exatamente. Caraca. Gente, não faltou R$1. Deus mandou uma pessoa da Austrália me mandar um direct só para eu ter o dinheiro para ir. Então, é por isso que eu falo, por mais que houvesse o medo, gente, a cada passo que eu dava, era outro que destravava, era uma porta que abria. Uhum. Então, eu fui aprendendo a caminhar nessa confiança. E eu fui, ainda melhor, eu fui faltando R$5.000 para pagar a passagem. Eu fui com a parcela no cartão, sem saber. Romper de verdade, é muito né? romper. Você pisar literalmente. Exato, eu cheguei na Grécia, eu ainda devia, não, na verdade cheguei no Greenhouse, ainda devia 5.000. E aí chegou lá, eu tava de repente almoçando, assim, um dia lá na fazenda, e eles tinham orado por romper de manhã. E eu tava entregando meu prato, assim, pra moça lá, uma menina ajoelhou do meu lado e falou assim, eu tô sentindo, desde que eu cheguei aqui, de que uma coisa que é muito importante pra mim não é mais meu, e eu vi seu rosto ontem, quando eu estava orando sobre isso. Eu não sabia que você precisava de romper financeiro. E hoje, enquanto eles oravam, você não levantou. Então, eu achei que você não precisava. Mas do meio para o final da oração, você levantou. Detalhe, eu estava numa briga interna se eu levantava ou não. Ai, sim. Aí, ela falou assim, você levantou, então eu entendi que era de Deus mesmo. Tá aqui, meu anel de ouro de formatura. Você pode vender para comprar sua passagem aérea. Eu falei, cara, tá. Na hora, ela falou assim, Deus tá te falando para você vender o anel. Aí eu fiquei, gente, em fevereiro eu escutei, vende o anel. Minha avó tinha me dado um anel de família, ele tinha ficado largo, ela falou, Mari, se não servir, vende pra sua viagem missionária. E eu não vendi, eu guardei na gaveta. E na hora que ela falou, eu lembrei do anel. Eu falei, cara, eu tenho 2 anéis, eu já posso vender eles, já é uma parte da viagem. Pedi pros meus pais venderem, eles ficaram com o anel lá, eles foram me buscar no aeroporto, fui devendo R$4.000. Tava no último dia de viagem. A gente tinha um voo de Paris para Lisboa, Lisboa para o Brasil. E aí eu tinha chegado em Lisboa, tava no portão de embarque, gente, sentada.
E aí eu abri, sentada no chão, eu tava abrindo assim o celular, tava cheio de mensagem no grupo do Greenhouse. E aí tinha um menino falando assim, ai, porque eu tava voltando de El Salvador, eu não tinha passagem de São Paulo pro Acre, ele morava no Acre. E a hora que eu tava saindo do embarque de El Salvador, eles me falaram que eu fiquei no overbooking. Que eles venderam mais passagem do que cabia no avião e que eles vão me dar uma indenização. Caraca. Eu consegui $400 e agora eu tenho dinheiro para comprar minha passagem de São Paulo pro Acre. Eu virei pra minha amiga e falei assim, gente, que engraçado, já imaginou se isso acontece comigo? É sempre assim, né? Gente, ela foi comprar um chocolate. Sabe aquele chocolate de Dubai que vem com pistache dentro? Gente, ela só foi comprar um chocolatinho daquele na Duty Free. E eu fiquei sentada no embarque sozinha. Passou 2 minutos. Mariana que veio de Paris, eu falei, não, tá de brincadeira. Eu comecei a chorar antes do cara falar qualquer coisa. Ele ajoelhou do meu lado e falou assim, olha, a gente pode vender de 101 a 105% das passagens, e de 470 e tantas pessoas a gente teve que escolher alguém pra ficar, e você vai ficar. De quase 500 pessoas, a gente escolheu você pra ficar. Aí eu falei assim, não, mas minha amiga pode ficar comigo? Ela vai. Não, ela vai, você fica. Só tava eu e mais uma amiga. Você fica. E na hora que ele falou, você fica, aí eu entendi o que tinha acontecido. Aí ele pegou e falou assim, então, eu vou te dar um voucher de alimentação, vou te dar um voucher de indenização, e eu não sabia quanto que era, mas eu pesquisei. E era por quilometragem, e a quilometragem de Lisboa para o Brasil dá mais de 8 mil quilômetros. E aí ele falou assim, olha, não sei se felizmente ou infelizmente, você ficou com um maior voucher, vou tentar te encaixar para o próximo voo, só tem voo daqui 3 dias. Aí eu falei, não tem como, meu pai já tá indo pra São Paulo me buscar, não posso ficar mais 3 dias aqui não. Aí ele falou assim, não, então tá bom, vou tentar te encaixar no próximo voo. Ficou lá no computador, gente, e eu morrendo de medo, tipo assim, pai, você tem que arrumar o seguro, alguém faz alguma coisa. Meu pai tava, tipo, capinando o jardim. Aí eu ligo de Lisboa, então, sua filha ficou aqui? Eu não sei que horas eu volto, não sei como que funciona, não sei que dia, não sei com que dinheiro, vão me pagar uma indenização aqui, não sei como é que eu vou fazer, você tem que acionar o seguro e não sei o que, desesperada. E ele, tipo assim, não, tá bom, vou resolver isso aí. Desligou. E aí o cara lá digitando. Aí ele vira pra mim e falou assim, então, você ia sair no voo das 5 da tarde, consegui agendar pra você ir no voo da meia-noite. Só que não tinha mais lugar na econômica, então você vai de executiva. Ai, meu Deus do céu, caraca. E aí ele falou assim, tá aqui o seu voucher de indenização, era 600 euros. Ela 4 mil reais. E um executivo pra passagem. Voltei com os 4 mil reais que eu tava devendo da passagem, mais um lugar na executiva. Então assim, gente, o medo, depois dessa, passou. Eu tava voltando pro Brasil, eu mandei um áudio pra minha amiga que tinha voltado antes, falei assim, Gabi, agora, qualquer lugar que Deus me manda, se Deus quiser me enviar pro Japão amanhã, eu acredito. Guarda essa piada. Guarda. Foi isso, gente. Essa informação. Meu Deus. Alguém tentou, em algum momento, te desencorajar? E como que você lidou com isso? Gente, todo mundo o tempo todo, inclusive eu. Quando a gente fala de missões, principalmente quando é uma viagem missionária para longe, assim, a gente tem que entender que existe um custo alto. Não tem uma igreja que vai conseguir bancar igual. Foi um envio de 200 missionários? Foram 200 missionários enviados só numa escola. Imagina quantos são enviados por dia, fora o movimento do Dunamis, mas também tem Jocum, tem vários outros movimentos que enviam missionários. Então, assim, quem quer ir tem que estar disposto a colocar a mão na massa para pagar. Então, eu acho que esse foi o principal ponto das pessoas me desencorajarem, porque é um valor muito alto. Eu sou estagiária e não é uma circunstância onde seria fácil de pagar uma viagem internacional, por exemplo. Óbvio, a gente teve times que foram enviados para o Brasil todo, teve os países enviados para fora, mas independente disso, é um valor alto que você investe para missões. Então, as pessoas vão tentar te encorajar principalmente por isso, de você não vai conseguir, é muito alto, você não vai conseguir pagar. Aí, por exemplo, tem algumas pessoas que ofertam na sua vida e depois ficam tipo, mas agora toda vez que você vai fazer missão, vou ter que te ajudar. E eu falo isso de coisas que eu ouvi dentro da minha família, entendeu? Então, assim, você tá indo, mas igual, eu fui enviada pra Grécia. O que mais eu ouvia era, mas a Europa é país de primeiro mundo, eles não precisam disso. Só que quando eles falam isso,
Eles estão tratando Deus como Mamon. É o Deus do dinheiro. Ah, tem dinheiro, tem tudo. Mas não é isso, entendeu? O problema é que, independente de rico ou pobre, as pessoas têm esse vazio. E as pessoas precisam ser preenchidas com o que é certo. E a gente está levando a verdade para isso. A gente está levando a luz para isso. Então, independente do país ou continente, são pessoas que precisam da palavra de Deus. E muitas vezes eles não vão entender isso também. Então, você paga tudo isso para ir ajudar gente que, tipo, é podre de rica, sabe? Então não entende o propósito da missão. Eu não tô indo para resolver a vida da pessoa. Eu tô indo para levar a verdade. Se ela quiser aceitar, bem. Se ela não quiser, tudo bem também. Mas o ponto é a gente ir. O mandamento de Jesus não foi, se você quiser, você vai. Ele falou ir. Então, se alguém tem que ir e eu tô com o coração dizendo sim, eu vou ir, pronto, acabou, entendeu? Então, a minha convicção foi o que me segurou firme nesse lugar, sabe? De que Deus vai dar um jeito, Deus vai pagar. Porque o Deus que chama, gente, é o Deus que vai pagar e que vai fazer as conexões mais loucas para que tudo aconteça da melhor forma. Então, o ponto é a confiança e não depender da aprovação de outras pessoas, porque eles não vão te aprovar, sendo bem sincera. É muito difícil de você ter pessoas em volta de você que acreditam no que você faz, que acreditam em missões, que querem investir nisso. Então, infelizmente, a igreja nem sempre vai ser a maior impulsionadora para isso também. Então, a gente tem que ter a convicção de que a gente não está fazendo isso por pessoas somente, mas pelo evangelho de Cristo, sabe? Então, a gente está indo lá para servir, a gente está indo lá para dar o nosso melhor, independente se as pessoas quiserem ou não, independente da condição financeira das pessoas, não vai depender disso, sabe? A gente tem que alcançá-las. A partir do momento que elas têm a decisão, elas podem decidir aceitar a Cristo ou não, meu trabalho está feito, entendeu? Então, muitas pessoas não vão entender isso. Eu acho que o principal fator que me segurou foi a convicção de que o Senhor estava constantemente afirmando isso. E Davi foi assim, Deus confirmava para ele todo dia o chamado dele. Deus falava quem ele era todos os dias. Então é você ter a sua identidade muito formada em Cristo, uma convicção muito grande daquilo que você carrega, sabe? Porque as pessoas vão falar, elas vão julgar, elas não vão querer ajudar, vão falar que vai dar errado, vão falar que é para você deixar de fazer, ou então uma coisa que eu vi muito, não, por que você não faz uma missão para favela do Rio de Janeiro? Porque lá as pessoas precisam mais. Tem gente indo para lá também, só que quem tem condição e talvez até uma fé maior para ir para longe, a gente tem que ir para longe também, sabe? A janela 1040 tá aí, as pessoas precisam ser alcançadas. Então, da mesma forma que um foi chamado para a favela no Rio de Janeiro, e glória a Deus por isso, outras também são chamadas para fora. Então, elas vão te desencorajar, só que você precisa carregar a convicção que Cristo já colocou dentro de você. Eu acho que é muito das pessoas relacionarem que, tipo assim, se a pessoa não passa necessidade, ela não precisa de Jesus. Gente, aí que é pior, porque essas pessoas que têm mais, vamos dizer, mais dinheiro, elas se preenchem o tempo todo de coisas que não vão dar pra ela satisfação. E Jesus já avisou isso. Ele falou, mais fácil um tanto de pobres entrarem no céu do que um conseguir entrar, um rico conseguir entrar, porque é muito mais difícil, você se preenche o tempo todo, você não precisa de nada, entende? Você não tem as dificuldades que uma pessoa com menos condição teria. Então ela se preenche o tempo inteiro com coisas que porque eles conseguem, eles têm mais acesso a essas felicidades momentâneas. Exato. Então assim, acabou essa felicidade, eu posso comprar outra. Só que é momentânea, como a gente mesmo disse. Então, essas pessoas são mais sedentas do que aquelas que passam necessidade, na minha visão, pelo menos. Com certeza. Então, amiga, a próxima pergunta é: como é a sua rotina espiritual estando longe de casa? Muito boa essa pergunta. Desde que eu voltei da viagem missionária e da escola, tem sido uma loucura. A Gabi sabe disso, porque a gente está falando de gravar desde antes dela pensar de ter um podcast. Caraca, é verdade. E a gente nunca conseguia gravar, porque eu nunca estava em lugar nenhum. Eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que acontecia? Eu estava no meu semestre, sexto semestre da faculdade, vou entrar no sétimo agora. E chegava sexta-feira, gente, eu vazava, eu ia pra todo canto. Tipo, a gente começou depois do Greenhouse, eu inventei de fazer um aniversário lá em casa, que de repente virou uma vigília, e de repente viraram várias igrejas chamando a gente pra ir servir eles. Caraca!
E aí, eu com esse grupo, a Amiga, gente foi... todo final de semana ela tava numa cidade, num estado diferente. Amiga, a gente vai conseguir se ver essa semana? Ah, não, amiga, tô em tal lugar. Mas assim, estado diferente, cidade diferente. Ela me mandou mensagem em novembro, eu falei assim, amiga, eu tô com a agenda cheia, se você quiser a gente grava ano que vem. E realmente a gente tá gravando ano que vem. E amanhã ela já tá partindo Indo daqui. de novo. É. Então, quando começou a surgir esses convites de igrejas diferentes, gente, veio um peso de responsabilidade mesmo sobre o que eu estava fazendo, sabe? E honrar aquilo que Deus estava me entregando. Então, a gente começou a ir em grupo e a gente foi chamado em algumas igrejas. A gente começou indo para Piracicaba, depois a gente foi para Poços de Caldas, a gente foi para Divinópolis, a gente foi para Campinas, a gente foi para São Paulo servir na conferência do Dunamis. A gente foi depois para... A gente foi em Campestre também, a gente foi em Vargem Grande do Sul, a gente voltou para Poços de novo. Gente, foi uma loucura. A gente deu um tour aí por vários lugares e foi muito especial ver a forma com que Deus estava cuidando da gente e também como que Ele ensinava a gente nesse caminho. Eu acredito que foi um processo muito de crescimento. E a minha rotina no meio disso era loucura. Então, cara, eu acordava ali, eu sempre tentava fazer o devocional antes de qualquer coisa, porque se eu deixasse para depois não ia dar tempo. Eu já emendava nas minhas rotinas, trabalho e tudo mais, ia para a faculdade, sexta-feira eu saía de casa, ia para as missões, onde se quer que fosse, encontrava os meus amigos, domingo eu estava de volta e ia indo assim, sabe? Então cada igreja, cada domingo eu estava num lugar, cada lugar tinha uma cultura diferente também, então eu aprendi muito isso. E foi, assim, um dominó. Tanto que agora amanhã tô indo para São Paulo pegar meu visto, porque no outro dia eu vou para Curitiba servir no evento do Descend, para depois ir para Farm, em Pariquera-Sul, para depois ir para minha viagem missionária de novo. Eu acho que é sempre uma fase de adaptação, né? Porque Exato. Cada temporada você vai fazer de um jeito. E uma coisa que eu falo muito é que o que você tem disponibilidade para plantar hoje é o que vai servir você dos meses em diante, sabe? É o que vai ser o seu prato de comida nos dias em diante. Porque eu lembro que quando eu cheguei no greenhouse, a rotina ainda estava muito tranquila. E eu estava tão queimando por tudo que eu vivi lá, que eu passava horas no quarto, deitada, ouvindo, tipo, colocava um worship assim na TV, lia a Bíblia, colocava a Bíblia para ler, lia um livro junto, assistia podcast, e eu me alimentei muito por esse tempo. Eu passava muitas horas do meu dia me alimentando. E quando começou essa loucura, o que me fez permanecer nesse lugar, mesmo que eu não conseguia ter mais 2 horas para ler a Bíblia, eu só tinha 15 minutos, foi esse lugar de ter plantado antes o que eu estava colhendo depois. Então, enquanto você tem tempo, aproveita ao máximo que você tem, enquanto você tem, porque você não sabe como vai estar ali, dali para frente, você precisa de um estoque, sabe? Você precisa de um estoque para se alimentar por esse tempo. Então, o que me fez permanecer no mesmo lugar durante todo esse tempo, mesmo em meio à correria, foi ter investido tempo antes. O Espírito Santo, ele já te direcionou de alguma forma muito clara ou específica em alguma situação em campo? Tem várias histórias sobre isso, mas uma das histórias que mais me marca foi quando a gente estava servindo numa igreja em Glifada, em Atenas, e a gente tinha feito um evangelismo ali por perto no bairro, e a gente tinha se separado em grupos, eu tinha ficado com um trio, eu e mais 2 meninas que tinham participado do Greenhouse também, mas Greenhouse Europa, e a gente estava passando por uma rua e tinha um bar, e o bar era de vidro, assim, de cima e embaixo. E na hora tinha um moço com um rodo bem grande, assim, e ele puxava tudo que tinha, assim, a água suja para baixo. E naquele momento o Senhor falou, eu tô limpando o coração dele enquanto ele tá limpando aquele vidro. Caraca. E eu fiquei, cara, como é que eu vou chegar nele e falar isso? Como é que eu explico isso? Ele claramente, assim, na Grécia a gente tem aí uma taxa muito pequena de cristãos e muito, muito, muito menos ainda cristãos protestantes. Lá a maior parte é ortodoxo ou então que segue religiões muçulmanas. E a gente chegou nele e eu falei, oi, tudo bem? Aí ele, em inglês,
Aí ele, não Isso é entendo. porque eu ia perguntar, só te cortando, assim, como que é a comunicação quando você vai? Gente, é Deus. Porque eu cheguei lá, eu não falava grego, eu falava inglês só e português. E as meninas sabiam se virar um pouco no espanhol. Então, se a pessoa não falasse nada disso, era Google Tradutor. E detalhe, não estava pegando sinal. Mas Caraca. naquele dia, naquela loja, pegou, graças a Deus. Porque o moço, ele falava árabe. Meu Deus! Aí eu, hello, não sei o que, tentei puxar assunto, aí ele, tipo, não tô entendendo. Aí eu perguntei, qual língua você fala? E se ele conseguiu entender inglês, porque com certeza eu pergunto pra ele o tempo todo, né? E ele falou, olha, eu falo árabe. Aí eu fui, coloquei no Google Tradutor, a gente começou a conversar com ele. E aí eu falei, olha, enquanto você limpava esse vidro, eu tava passando do outro lado da loja, eu não sei se você acredita nisso, mas o Senhor falou que ele estava limpando o seu coração, é como se ele estivesse lavando toda a sujeira de preocupação, de culpa, e ele estivesse realmente te dando um coração novo. E aí ele começou o olho começou a encher de lágrimas, eu já falei alguma coisa certa, mas eu não sei o que eu tô falando mais. E aí eu falei assim, não, eu posso orar por você? Ele falou assim, não, peraí, eu vou ligar pra minha esposa. Aí ele foi e ligou pra esposa dele. E ele foi e falou tudo em árabe pra esposa dele, e a esposa dele começou a chorar, e um monte de criança no fundo, eu não tava entendendo nada. E aí eu fui, orei por ele, orei para que o Senhor realmente limpasse o coração dele de todas as preocupações, agradecendo por ter encontrado ele naquele dia. E aí ele me contou depois que ele estava trabalhando ali, ele estava arrumando alguns trabalhos de base assim que tinha na Grécia para ele conseguir dar um sustento para os filhos dele, porque ele veio refugiado de algumas guerras que estavam acontecendo no Oriente Médio, e ele tinha trago a família dele para cá, só que ele não estava conseguindo sustentar as coisas, e ele ficava com muita dor no coração de não conseguir dar o melhor para os filhos dele, sabe? Meu Deus! Então, naquele momento, eu também, eu conto, eu me arrepio tudo de novo. Naquele momento, o Senhor encontrou ele só para falar, deixa sua preocupação de lado, eu tô cuidando dos seus filhos, sabe? E eu lembro que eu perguntei para ele, falei assim, você tem filho? Ele falou, tenho. Aí a menina falou assim, fala para ele que Deus tá cuidando dos filhos dele. Eu falei pra ele. E aí foi a hora que ele, desmanchou, assim, sabe? Você vê, e ele disse que ele era muçulmano. Então, enfim, independente de fé, o Senhor encontra as pessoas, o Senhor quer ter encontros sobrenaturais com as pessoas. E às vezes você vai ter uma dica que pode não fazer sentido nenhum na sua cabeça, mas provavelmente faz muito sentido para a pessoa que você está entregando. E depois disso aconteceu muitas situações. Você, né? Exato, não é para fazer sentido para você. Outro. Então só derrama. Quanto mais você derrama, mais sensível você fica, mais o Senhor derrama em você. E às vezes as pessoas ficam pedindo dom. Porque eu quero ter dom de profecia, porque eu quero entregar a palavra de sabedoria, que não sei o quê. Só que a pessoa não faz nada com isso, ela não derrama. E se ela não derrama, não tem por que o Senhor te dar. O Senhor não te dá pelo seu erro. Ele te dá para você derramar sobre a vida das outras pessoas e abençoar elas com um propósito divino. Sim. Então, se você não derramar na vida das pessoas que o Senhor já te entregou hoje, Ele não vai entregar mais, sabe? Então, às vezes, é dar espaços de fé meio loucos de ver uma pessoa limpando um vidro e falar, olha, Deus tá te falando que tá limpando você também. E já aconteceram várias histórias depois disso, mas essa é uma que me marca muito, sabe? Caraca, muito bom. Como você mantém acessibilidade espiritual em um ambiente cultural tão diferente? Boa pergunta. Gente, lá a gente tinha muitos problemas estruturais mesmo, assim, como nação. A Grécia é um país que tá com muita dificuldade financeira, muita dívida externa. É um país quebrado, porque eles recebem muito refugiados e eles têm que ajudar eles de certa forma, sabe? E enfim, isso meio que não traz muito lucro para o país, eles ficam nessa dívida enorme e a cultura deles é muito louca, porque como entraram muitos refugiados naquele lugar, a gente tem muitas pessoas muçulmanas, muitas pessoas que são de outras religiões também, que não... Elas não carregam a mesma cultura que a gente. Então, o que aconteceu lá? Basicamente, as pessoas constroem casas uma em cima das outras e as famílias moram uma embaixo da outra. Isso faz com que a mãe mande muito no casamento dos outros filhos. E aí o pai não tenha esse poder dentro de casa, sabe? Não tenha lugar de fala dentro de casa. Enfim, isso desenvolve muitos problemas de paternidade, da forma como a gente enxerga Deus. Então, chegar e falar de Jesus para as pessoas que vivem uma vida completamente diferente da que a gente vive aqui, onde as nossas leis são pautadas na Bíblia, é muito difícil. A gente chegou em uma peixaria lá e o meu líder de viagem foi falar com o moço
começou a conversar com o moço e tal, entendendo sobre a vida dele, puxando assunto. E aí o moço virou pra ele e falou assim, olha, onde você quer chegar? Porque se você veio me falar de Jesus, você pode sair daqui, porque aqui não é lugar pra falar disso. Se você quiser falar disso, você vai falar na igreja. Então, assim, a gente vai levar muitos nãos. Teve um dia que eu levei 12 nãos, eu ainda tava voltando de carro, a gente tava nas estradas escuras da Grécia, tava cheio de buraco, eu caí, derrubei meu celular. Tipo assim, foi, nossa, meu Deus, não sei o quê. E no outro dia eu levei 8 sims. Então, assim, vai depender muito não só da cultura, mas das pessoas que o Senhor manda você entregar. E, no fim, o que eu falo é que quando você vai, por mais que você derrame tudo sobre o que você tem nas pessoas, você acaba voltando com muito mais. Você aprendeu muito mais do que você derramou, entendeu? Com certeza. Então, tá nesse lugar de convicção do que você está fazendo, de levar independente das pessoas falarem sim ou não, que foi o que eu já tinha falado aqui antes. E o fato de você dar escolha para as pessoas é o foco da missão, sabe? As pessoas têm que ouvir falar de Jesus. A partir disso, é livre-arbítrio, elas vão decidir. Então, é nesse lugar, sabe? De, independente da cultura da pessoa, você vai ter que amar muito ela. E você vai ter que aprender a respeitar a forma como que elas lidam com cultura, com a religião, se elas misturam tudo ou se é tudo separado. Se, poxa, tem mais de uma religião no mesmo lugar. Então, a gente foi servir num centro de refugiados. E eu cheguei lá, eram mulheres que tinham, né, toda a vestimenta de uma muçulmana e estavam lendo a Bíblia, estavam fazendo um devocional com a nossa Bíblia. Caraca. Então, assim, são culturas assim opostas. Só que a gente vai ter que saber amar essas pessoas e saber que independente delas falarem que sim ou não para Jesus, o seu foco ali foi cumprido, sabe? A sua missão foi cumprida. Como que você concilia a vida profissional e financeira com a vida de missões? Uma coisa que a gente aprende muito no Dunamis, que a gente leva para a vida, é não separar as coisas. Quando o Senhor é o centro, tudo funciona em volta disso. Então, eu voltei, eu tive que, essa parte eu não falei, né, mas durante a viagem da Grécia, como eu ia ficar um mês fora, eu tive que me demitir do meu serviço, eu não sabia como que eu ia fazer quando eu voltasse. E eu cheguei aqui, e Deus falou comigo tanto sobre joias, né, eu cheguei aqui e arrumei um serviço numa joalheria. Eu cheguei aqui numa segunda-feira, na quinta eu estava empregada. Então, assim, quando você coloca o Senhor no centro para funcionar as coisas, tudo vai ornar, sabe? Então, assim, eu não tenho dinheiro. Gente, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem antes, nem agora. E eu tô sendo enviada de novo pro outro lado do mundo. Então, é você saber que quando você colocar as coisas do Senhor no centro, tudo vai funcionar, sabe? Tudo vai andar. O que eu vejo é que muitas vezes, por exemplo, agora, amanhã eu tô indo para São Paulo e eu só vou voltar para casa em março. E eu tô tendo que trabalhar um mês em 3 dias. E eu não tô tendo tempo de resolver nada da viagem enquanto isso. E tinha vários B.O., sabe? Vários furos na viagem que você tem que organizar. E hoje já foi um testemunho de que eu não tinha como sair da fazenda para ir para o aeroporto de Guarulhos no dia que eu tinha a viagem, porque os ônibus iam sair da fazenda a partir das 2 da tarde e eu tinha que estar no aeroporto já às 6 horas da tarde. Então, para Iquaraçu para São Paulo, vai dar umas 5 horas de viagem, não dá tempo de eu chegar, entendeu? E aí eu, correndo com as minhas coisas e correndo com o trabalho. Ontem eu gravei até tarde, fiquei editando vídeo para conseguir entregar tudo. E eu, pensando na vida, nossa, como é que eu vou fazer? Só que ao mesmo tempo, você entrega, sabe? Como é que eu vou fazer? Aí você continua editando vídeo, porque você não tem tempo pra pensar. E hoje de manhã, minha amiga me mandou mensagem falando assim, eu não conhecia ninguém, gente, ninguém que ia voltar de carro, todo mundo ia voltar de ônibus. Do nada, minha amiga mandar um áudio hoje, um dia antes de eu sair de casa, falando assim, ai, Mari, eu vou ir de carro pra fazenda. Aí eu falei assim, você vai ir de carro pra fazenda? Ela falou assim, que hora que tem que chegar lá mesmo? Aí eu falei pra ela o horário, eu falei assim, mas calma aí, você vai de carro pra fazenda? Ela falou, pô. Eu falei assim, então, é porque dia 7 eu não sei como. Ela falou assim, não, mas eu te levo. Caraca. Eu te levo pro aeroporto. Eu falei assim, não, mas eu vou te pagar. Ela falou, não, eu vou levar você. Então, assim, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá fazendo o que é necessário, porque quando você é chamado para uma viagem missionária, quando você tem esse chamado missional, você tem que dar seus pulos, não é ficar parado e esperar que Deus faça tudo. Mas a partir do momento que você tá dando seus pulos, Deus vai fazer o resto. Então, até nos mínimos detalhes, poxa, eu não vou conseguir sacar o meu dinheiro. Alguém foi e me mandou mensagem falando que consegue ir no câmbio resolver o problema para mim. Porque eu preciso resolver um negócio de seguro viagem. Meus pais conseguiram um negócio do cartão entendeu? Então tudo vai ornando.
E quando você coloca, poxa, os meus passos hoje é eu ser fiel ao meu trabalho e eu conseguir pagar minhas deadlines. Até chegar o dia da deadline, você pode ter certeza que vai ter acontecido 300 mil testemunhos para contar e você vai ter conseguido pagar. Então, o ponto é você não separar as coisas, você colocar o Senhor no centro e deixar o resto funcionando, sabe? Você ser fiel ao que Ele está te entregando hoje, que para mim é um trabalho e uma viagem, e o resto Ele vai fazer. Então, vou falar aberto, tá? Vou ser enviada para o Japão, e o valor para ser enviada para o Japão era R$7.500. Eu tinha que arrumar esse valor em 2 meses. Caraca. Minuto de silêncio pelo luto da minha conta bancária. Eu não tinha esse valor, gente. Não tinha. E eu paguei. Ai, como? Não sei. Foi aparecendo. Eu fui recebendo de trabalho. Umas pessoas do nada foram, tipo, ofertando na minha vida, se juntaram para ofertar na minha vida. Eu fui sendo fiel no que dava, fui vendendo uns quadros. Deus dá sempre estratégias. Na última viagem, eu vendi caderno, eu vendi pulseira, eu vendi roupa, eu vendi... O que mais eu vendi? Gente, eu vendi de tudo. Vendi brigadeiro, vendi de tudo. Então, dessa vez, a estratégia que o senhor me deu foi vender caderno, foi vender quadro, lembrancinha de Natal também. Então, foi o que eu fiz. Eu vendi as lembrancinhas de Natal, vendi os quadros e o resto o senhor fez. E assim, se você for fazer as contas, não vai bater. Então, nem tenta fazer. Eu só te digo que no último dia para pagar tudo, você vai pagar tudo. Não, aparece. Caraca, aparece. Eu acompanho ela, eu morro de rir, porque ela falou assim, gente, não vai dar. Deu 2 segundos pra gente, deu. No último dia, que dia que eu mandei mensagem lá no grupo? Tava faltando R$520. Do nada, eu mandei lá, gente, tô quase conseguindo. Falta R$500. Daqui a pouco falta 200. Aí, de repente, gente, falta R$400. Gente, de repente, falta R$200. Aí um amigo juntou lá no churrasco, não sei o que, todo mundo fez um pix. Tá pago. Caraca. Então, assim, é você ser fiel no que ele tá te entregando hoje. A estratégia é vender caderno, então faz caderno para vender. E não adianta você ficar procrastinando, porque o dinheiro não vai aparecer magicamente na sua conta e depois vai ficar apressado para você fazer. Deus redime o tempo sim, mas você tem que ajudar também. Então, cara, seja esforçado, sabe? Tipo, corre atrás, tenta arrumar um freela, as coisas vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo. Então, é o ponto de sempre dizer sim para as oportunidades certas, sabe? Você já teve momentos em que quis desistir? E o que te fez continuar? Eu confesso que eu não tive um momento ainda de querer desistir. Óbvio, a gente sempre pensa que é muita responsabilidade, parece que é mais do que a gente consegue carregar. Só que o fardo é leve, gente. Parece que, tipo assim, foi um turbilhão para conseguir ir para o Greenhouse e para a Grécia, mas olhando hoje foi um processo muito prazeroso, foi um processo onde eu aprendi muito. E tá nesse lugar constante de aprendizado é uma coisa que para mim vale muito a pena. Para mim não faz sentido eu ficar estagnada no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que queria sempre, tipo, eu vou me adaptar a isso de novo, vou pegar mais uma coisa para fazer, vou... Então, assim, óbvio, a rotina fica mais corrida, a gente tem mais responsabilidades, mas é o que eu falei, é você ter a convicção e você ter a fé também. Você vai precisar muito de fé. Se você quiser ser missionário, olha, haja fé nessa terra para você conseguir conciliar tudo e conseguir com que tudo aconteça do jeito certo. Mas não dá vontade de desistir, porque a partir do momento que você encontra um cara de Bangladesh sendo encontrado por Deus chorando no meio da rua, não tem nada que pague isso, sabe? Nada. A partir do momento que você vê um monte de adolescente tacado no chão da igreja, em adoração, sabe? Tendo um encontro verdadeiro com Deus, sabendo que aquilo vai marcar a vida da pessoa, sabendo que ela nunca mais vai esquecer daquele encontro, maior o prazer meu de fazer parte disso, sabe? Uma coisa que eu sempre falo pra Deus é: Deus, não me deixa ficar de fora do que você tá fazendo nas nações. Então, o Senhor não vai te deixar de fora. Você só tem que querer participar. E tem que estar disposto a pagar o preço para participar. Porque tem muita gente que acha que, viagem missionária, vamos viajar, que legal, que divertido. Gente, pode ser o mais divertido que for, porque é com o Senhor. Mas existe muita responsabilidade. Existe um preço a ser pago. E um peso de responsabilidade mesmo de carregar. Não que seja pesado, mas algo que você tem que ter... Você tem que ter muita consciência, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo, arcar com as suas responsabilidades e carregar esse temor que, cara, é o temor pelo zelo da casa do Senhor, sabe? O que você está fazendo não é brincadeira, o que você está indo fazer não é só para as pessoas, encontrei Jesus, nunca mais... Não, é para ela ter um encontro de fato com o Senhor que ela nunca vai esquecer. Então você tem que entregar o seu melhor trabalho, o seu maior tempo possível para aquelas pessoas, sabe? Então eu acho que é muito se colocar no lugar de servir e estar disposto a pagar o preço para isso. Porque o preço é caro, gente. Não tô falando só de dinheiro.
Não, com certeza. Não Realmente estamos falando sobre dinheiro. O dinheiro é o menor dos fatores. o dinheiro é o menor dos fatores. Bom, estamos encaminhando para as nossas 2 últimas perguntas. E qual foi o maior choque cultural que você já enfrentou até o momento? Acho que foi na igreja que a gente serviu lá em Atenas, que foi quando a gente chegou. A pastora recebeu a gente, ela começou a contar um pouco sobre o contexto histórico e cultural ali do lugar. E ela falou sobre a igreja protestante, a reforma protestante nunca ter chegado na Grécia. Caraca. E isso fez com que, cara, Paulo andou por lá, sabe? Tipo, carrega uma história muito grande naquele lugar. E ainda assim, as pessoas não reconhecerem a igreja protestante como igreja. Então, o maior choque que eu tive foi chegar lá e ela falar: então, a minha igreja está registrada legalmente, mas registrada como igreja herege. Então, a única igreja verdadeira deles é a igreja ortodoxa. Então, isso me fez ter um choque cultural muito grande de saber que a gente tem liberdade para ir em todo culto de domingo, a maior coisa, tipo assim, é a maior normalidade que a gente vê hoje. A gente chega aqui, tem uma mega igreja, cabe 3.000 pessoas no templo, 3.000 pessoas todo final de semana lotando as igrejas, e a gente sabendo que lá vão ter 3 igrejas de 50 pessoas e eles são considerados hereges, sabe? Então, esse foi o choque de... Eu acho que a gente aprender a dar valor na liberdade liberdade religiosa que a gente construiu aqui no Brasil, sabe? E reconhecer que as pessoas tiveram que plantar muito para chegar onde a gente está hoje. O que a gente está colhendo hoje como igreja brasileira não foi a gente que plantou, sabe? Então, eu falo isso até olhando, tem um podcast muito bom do Dunamis que fala sobre como, acho que é como habitar a presença. É um episódio do Paulo Vicente, na Dunamis Com, e eles gravaram falando sobre como que as músicas antes eram muito de guerra espiritual, e a gente conquistar espaço, a gente conquistar território, a gente continuar na religião. E hoje isso é uma coisa tipo amor e espaço. E pra gente chegar nesse lugar de liberdade, eles tiveram que batalhar muito antes, sabe? Então a gente reconheceu o que foi plantado na nação brasileira, que hoje a gente colhe como se não fosse nada, sabe? É verdade. E a gente deixar de estar apático à presença de Deus por conta disso, porque de verdade, aquela igreja na Grécia daria tudo para ter um culto que a gente tem, um culto de domingo aqui, que é normal as pessoas serem curadas, as pessoas saírem chorando porque tiveram um encontro sobrenatural com Deus, as pessoas sendo tocadas, as pessoas sendo libertas. Isso não é uma coisa que acontece tão recorrente lá. Então, é a gente aprender a dar valor em tudo que foi construído aqui, sabe? A gente não ficar apático com a presença de Deus. E depois que eu vivi isso, eu confesso que me revolta tanto pensar que, até eu antes, né, de viver tudo isso, era a pessoa que ficava parada na igreja, sabe? Tipo, às vezes eu ficava de braços cruzados, às vezes eu ficava tipo, tô cansada, vim hoje só por vir, sabe? E não entender que a presença de Deus está ali, a glória de Deus está habitando aquele lugar. Como que você tá perante o Rei dos Reis, sabe? Será que a minha atitude dentro da igreja está sendo uma atitude que merece a atenção do Senhor, sabe? Então, a gente dá valor a isso. Um culto de domingo nosso comum era o sonho de uma outra nação, de poder ter a liberdade que a gente tem. Então, eu acho que é muito pensando nisso, sabe? Nesse lado. Nossa, eu acho isso muito forte. Porque, de fato, eu acho que quando a gente não tem essa experiência, a gente não mensura a grandeza disso. E eu falo por mim também, porque... quando a gente começa a ter essas conversas e essas experiências que é quando começa a despertar de fato na nossa mente o quanto é muito bom a gente ter uma Bíblia na nossa mesa, que a gente pode passar o tempo que for com Deus e que a gente pode vir e frequentar o culto 2 vezes por semana. Exato. E que muitos lugares nem podem ter culto, não podem ter Bíblia. Não podem ter Bíblia, e às vezes nem a Bíblia traduzida tem para a língua deles, sabe? Então a gente sabe que as pessoas lutaram pra gente ter a palavra aqui na nossa mão, quantas versões vocês quiserem, quantas traduções vocês quiserem, a gente ter tudo na nossa mão e a gente não fazer nada com isso, sabe? A gente aprender a valorizar aquilo que a gente tem, porque o que a gente tem no muito, pra eles, cara, a gente tem tantas possibilidades, a gente consegue hoje em dia assistir uma série, ler livro, a gente tem a Bíblia, a gente consegue acessar nas redes sociais. Tem país que não consegue nem acessar nas redes sociais. Exato. De coisas que a gente consegue. Então, eu acho que a gente valorizar e utilizar, porque a gente tem tudo isso e muitas vezes a gente nem busca.
Sim, e às vezes a gente não se coloca nesse lugar de conformidade por mal, é que às vezes a gente se acostuma com a rotina, só que é sempre estar se lembrando nesse lugar de, cara, eu vivo algo muito precioso, sabe? Tipo, tem que aproveitar ao máximo isso. E assim, a gente tá próximo, que eu fico mais assim, a gente tá próximo a viver um dos maiores avivamentos que a gente já teve nessa terra, tipo, a gente vai ter o maior ajuntamento de cristãos que a gente já viu, e as pessoas ainda não conseguem enxergar, às vezes as pessoas vão por... Eu vi muita gente questionando, porque cada estádio é uma cor, então as pessoas que vão estar nele, a gente não tá indo lá por pessoas, sabe? Até não teve uma estratégia de marketing de estádio do Descendo, não teve algo, nossa, a gente vai fazer um emocionalismo e as pessoas vão chorar e... Não, é puro fruto daquilo que o Senhor está fazendo na nossa nação. E Ele escolheu a nossa nação para receber isso, sabe? Sim. Então a gente tem que dar muito valor, não eu tô indo pro Descendo porque é um evento legal, todos os meus amigos vão e, sei lá, F-Hop vai cantar lá. Não, gente, a gente tá indo lá para receber, talvez, assim, a gente vai receber um poder naquele lugar, a gente vai receber tanta presença de Cristo naquele lugar, sabe? E vai ser um marco na nossa história como Brasil. Então, a gente valorizar esse espaço do que o Senhor quer fazer na nossa nação. A gente valorizar o quão a gente foi escolhido, sabe? O quão precioso é poder fazer parte disso. Então, a gente não olhar só as circunstâncias e o nosso natural, porque no natural a gente fica impressionado. Porque tal pessoa vai vir pregar na igreja, porque tal pessoa vai vir cantar na igreja. Mas não é isso, é o que a gente está carregando de Cristo dentro de nós, sabe? Então a gente ter o privilégio de participar de um evento desse tamanho, e ainda mais eu pensando que no último Descendo que teve, eu não fazia ideia do que era, sabe? Eu fui sem saber aonde eu estava me metendo, e eu levantei o meu sapato naquele dia, eu achei que não ia dar em nada, gente. E saber que agora eu vou estar servindo nesse lugar, sabe? Ver o quanto os anos se passaram e eu pude mudar dentro desse espaço, é muito precioso ver o que o Senhor está fazendo. Então, eu não tô nem aí pra quem vai cantar ou quem vai falar. Não, a gente tem que se importar, cara. O Senhor escolheu a nossa nação para receber 5 estádios cheios da presença de Deus. Então, eu preciso estar nesse lugar. Eu não posso ficar de fora do que o Senhor tá fazendo, sabe? E, amiga, vamos lá para a última perguntinha. Se você pudesse resumir missões em uma frase, qual seria? Boa pergunta. Pergunta de Enem essa. Pergunta de Enem. Mas ter um coração disposto e responsável, sendo consumido todos os dias pelo Espírito Santo. A partir do momento que você tem um zelo pela casa do Senhor, as coisas não tem erro, sabe? É nesse lugar que você precisa caminhar. Então, eu acho que eu realmente deixaria de recado para as pessoas que sentem esse chamado, né? Queimam por nações, queimam por levar o evangelho. Eu acho que é isso, tá com o coração disposto a falar sim, porque você vai para lugares onde você não gosta da comida, onde você não concorda com a cultura, onde a religião é fechada, onde você corre risco de morte, porque você não pode falar sobre Bíblia, sobre, enfim, a vida cristã naquele lugar. Você tem que estar disposto a falar assim, em todas as circunstâncias, sabe? Para onde te levarem. Pode te dar medo, pode te levar a ter dúvida, mas você tem que falar assim. Você tem que falar assim, se você quiser viver isso. Mas é isso, amiga. As perguntinhas finalizadas. Se você quiser contar alguma coisa que você viveu, qual é a sua expectativa para o próximo? Quero. Gente, foi muita loucura ser chamada de novo para missões. Porque quando eu voltei, e eu falei, se Deus me mandar pro Japão amanhã, eu acredito. Eu realmente estava só brincando. Tipo, eu não tava... É por isso que a gente Deus tem que tomar cuidado. A gente tem que cuidar com as palavras, porque, gente, lembra quando a sua mãe vira e te fala, a palavra tem poder? Pois é, tem mesmo. Então, assim, quando falaram sobre... Eu comecei a fazer o Pockets... Nossa, nem falei disso. O Pockets é um braço de missões universitárias do Dunamis, e eu comecei a fazer todas as semanas lá na minha faculdade. E a partir desse momento onde você entra nesse espaço de missões universitárias, você aprende muito a respeitar e amar o próximo, mesmo que ele seja muito oposto de você. E nesse processo todo, eu acho que, cara, foi tão especial ver que eu não tinha vontade de abrir um Pockets no começo do ano. E o Senhor já tinha me avisado há tanto tempo que era para eu fazer.
E eu só também, o primeiro passo, ele falou assim, compra o Campus on Fire. Ele não falou, tipo, abre o Pockets. Ele falou, compra o Campus on Fire, que é o curso do Pockets. E eu fiz. E eu não queria, morria de medo de Deus pedir pra eu abrir um Pockets, porque eu tinha vergonha, porque eu não sabia falar, porque eu não sabia fazer. Ai, meu Deus. E, gente, não vai depender da sua capacidade. Tipo, Deus não vai pedir um currículo pra você pregar na sua universidade. Ele vai te pedir a decisão de levar o evangelho a toda criatura, sabe? Ele vai te pedir a decisão de você obedecer a ele a todo custo. E eu tive que deixar essas coisas pra trás. Eu tive que deixar a vergonha de lado, tive que deixar o que os outros pensavam de mim. E aí que vem, né? Cristo fala, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vem. Então, o primeiro de tudo, o primeiro ponto foi negar todas as minhas questões, sabe, que eu tinha contra isso. E não era o meu desejo. Só que a partir do momento que eu começo a sonhar os sonhos de Deus, gente, meu maior prazer agora é chegar quinta-feira, 6 horas da tarde na faculdade e ter um Pockets para fazer. Poder falar da palavra de Deus para as pessoas que estão lá. Então, muitas vezes que eu vejo que as pessoas, às vezes, têm um chamado missionário, só que elas têm medo, elas acham que não é o suficiente, acham que não presta pra isso, que eu vou tentar outra coisa, ou então vou ficar na minha mesmo, acho que isso aqui não é pra mim. E na real, às vezes Deus vai te pedir um passo pequeno e você vai ter que ir dando esses passos pequenos e quando vê você, tipo, o maior prazer da sua vida vai estar fazendo aquilo que ele te pediu. Ele conhece o seu coração, sabe? Então que você só enxerga agora, porque a sua mente é pequena e é limitada, ele enxerga lá na frente. Então você ter esse caminho de ter essa decisão de obediência, sabe? Eu acho que você vai parar exatamente no lugar onde você queria e você não sabia que você queria. Então, tá no Pockets hoje é o maior prazer da minha vida, é o lugar que eu mais aprendo, é o lugar que mais me instiga a estar próxima de Deus. E graças a isso, que eu vou na imersão e que eu tô sendo enviada de novo. Eu vou ser enviada pro Japão e eu nunca imaginei ser enviada. Quando eu brinquei, eu realmente estava só brincando, eu nunca pensei em ser enviada pro outro lado do mundo. Então, são portas que o Senhor abre de acordo com a sua obediência. Então, se você hoje acha que não é para você, repense de novo. Será que não é para você? Ou será que eu não tô querendo pagar o preço para estar nesse lugar, sabe? Será que eu quero continuar só na minha caixinha e quero colocar Deus dentro da minha caixinha, fazer caber a minha palavra dentro da caixinha para eu não ter que sair desse lugar tipo de desconforto, sabe? Eu preciso sair nesse lugar. Eu preciso me pôr para fora do barco. Então, se você não acha que é para você, talvez seja assim e você tá arrumando desculpas para postergar isso. Em algum momento, cara, você paga o preço por isso, sabe? Então já paga logo, já obedece logo, já vai e faz. Eu te garanto que você vai ser muito feliz fazendo missões. Te garanto que por mais que tenha os desafios que tenha, por mais que seja difícil que seja, existe um prazer muito grande em ver a missão sendo cumprida. Então, agora, saindo para Curitiba, a gente vai estar servindo nas mídias de um estádio inteiro. Então, eu nunca imaginei servir em um lugar tão grande, né, com tantas pessoas. Vou estar servindo também na Revival Night. Então, assim, minha expectativa, a gente tá explodindo de tão alta. Acho que quando vocês verem isso, já vai ter saído, né? Já vai ter passado e provavelmente eu já vou estar até do outro lado do mundo. Mas com certeza. Eu tenho certeza que vai ser um marco na história do Brasil. E eu tô muito animada em poder ter o privilégio de ser uma das primeiras a serem enviadas. Então, o Descende acontece dia 31 e o meu envio é dia 7. Então, vai ser assim, uma semana depois. E o nosso foco da viagem dessa vez é bem diferente da visão do Greenhouse, do que a gente estava levando para a Grécia. A escola do Greenhouse, ela é uma escola de transformação e avivamento, então é voltado muito para esse lado de evangelismo, de envio para alcançar todas as pessoas, todos os povos, mas dessa vez a gente vai com foco em universidades. Então, como é com o Pockets, a intenção é que a gente crie uma ponte para poder abrir outros pockets lá também. Hoje a gente tem pockets não só no Brasil, mas toda a América Latina, tem na Europa, tem muito nos Estados Unidos. Então, assim, a gente acredita que quanto mais isso se espalhar, é um poder a longo prazo absurdo. Então, a gente está indo com foco em jovens. Então, a gente vai gastar tempo de mesa. Não é só o evangelismo de rua, né, como foi no meio do ano, mas agora é tempo de mesa, discipular pessoas. É meio que uma implantação, Exato, assim, né? uma de implantação. Algo novo. Então, a gente realmente investir tempo nessas pessoas, sabe? E muita gente enxerga essas missões a curto prazo como, né, passageiro, não vai servir para nada, não vai adiantar.
Só que, cara, só com as viagens que a gente fez no meio do ano, mais de 20 mil pessoas foram alcançadas. Caraca. Então, se a gente tem isso todos os anos, e esse ano ainda vão ter 4 escolas do Greenhouse, imagina o quanto que a gente não consegue alcançar, além de GSM, além de todas as outras escolas de envio de missões que a gente tem. E também com pockets, né? Então, a gente vai estar indo agora, vão ter 5 destinos. Então, são 5 nações tendo um impacto, né, do Senhor sobre a nação. Então, tendo impacto sobre a igreja daquele lugar. Hoje o Japão tem 4 mil igrejas aproximadamente, é bem pouquinho, tá? São igrejas pequenas, é menos de 1%, é o país menos evangelizado do mundo, é o país que mais precisa de missionários no mundo, tem um missionário para 60 mil pessoas. Então, é um lugar onde a gente precisa investir tempo, e por mais que seja um curto espaço de dias lá, né, um curto espaço de tempo entre as viagens, a gente sabe que esses 15 dias na mão do Senhor é muito. Então, gastar um tempo com essas pessoas, poxa, se uma pessoa abrir um Pockets e for 5 pessoas no Pockets dela, já são 6 pessoas alcançadas a longo prazo. São pessoas que vão ser trabalhadas durante todo o tempo nas universidades. São pessoas que vão ir para a faculdade e vão ficar ali 4 anos sendo tratada dentro do Pocket, sabe? Sendo evangelizada. E eu tenho certeza que dessas 6 pessoas vão sair mais 20. Dessas 20 vão sair mais 30. E as estatísticas hoje dizem que o Japão, daqui 4 anos, né? Então, 2030, a ideia é que de 4 mil igrejas passe para 2 mil igrejas. Só que a gente tem o Deus do impossível. A gente não acredita só nas probabilidades, mas a gente tem fé de que todas as promessas do Japão estão para se cumprir, sabe? É a terra do sol nascente. E o Senhor, ele promete algo para essa nação, sabe? Depois vocês leiam Isaías 60, é muito bom relacionado a isso. Mas é a gente crer que não é os dados, mas é o Senhor que a gente tem e o que ele pode fazer em 15 dias. O que ele pode fazer com 7 dias no outro lado do mundo, com, sei lá, 3 pessoas. Ou então, no nosso caso, o que ele pode fazer com 7 pessoas durante 15 dias do outro lado do mundo. Então, a gente crê não na nossa força do nosso braço, porque se for depender disso, a gente não vai levar nada, mas crê no sobrenatural de Deus. A gente não tinha nenhuma conexão lá para falar sobre isso. A gente estava orando sobre isso. Inclusive, no dia que teve a call do Descend de preparação, eles oraram por mim e pelo Jeff, que é o meu líder de viagem, e eles falaram, a gente ora por conexões sobrenaturais para que vocês encontrem as pessoas certas. E a gente não tinha conexão lá. Eu tenho 3 amigos que fizeram Greenhouse comigo, que são de lá, mas não tinham pessoas na cidade que a gente ia ir, por exemplo. Então, passou algumas horas, o Jeff mandou lá no grupo um print de um menino perguntando, olha, eu sou aqui do Japão, eu sou aqui do Japão, acabei de entrar numa universidade, eu quero servir vocês, eu não sei como que faz pra entrar. Gente, tipo assim, o print apareceu 3 horas depois da nossa oração. Então, assim, o Senhor faz, sabe? É carregar essa fé que não é na força do nosso braço, mas o Senhor vai fazer, é o Senhor que quer. É o maior privilégio de Deus levar a gente pra lá. E a gente, às vezes eu confesso que eu me sentia muito indigna. De, cara, eu vou pro outro lado do mundo, tipo, o Senhor podia estar fazendo tanta coisa com esse dinheiro, ou com essa oportunidade, podia levar outra pessoa, não sei. Mas o que Deus mais falou comigo, no dia que eu pensei essa asneira, foi... Dinheiro nunca foi medida pra mim, sabe? Nossa. Qual foi uma vez na Bíblia que o dinheiro impediu alguém de fazer alguma coisa? Tipo, não tem uma coisa que impeça o Senhor de fazer o que ele quer fazer. Então, não é o dinheiro, não importa se eu pagasse R$700 para ir para o Japão ou 70 mil reais para ir para o Japão, é indiferente para o Senhor. O que conta para ele é, cara, as pessoas sendo encontradas lá. E uma coisa que fala muito sobre essa questão de missões a curto prazo, quanto vale uma alma? Se eu for para lá e encontrar uma alma, para mim, pelo meu grupo todo, já valeu, porque a gente está indo lá para isso. Então, a medida nunca foi o dinheiro, sabe? E foi nesse lugar onde eu entendi que, cara, o que eu faço não é o quanto custa ou o quanto vale, é o que o Senhor quer fazer e ponto final, sabe? Se ele quiser enviar 20 pessoas para o Japão para encontrar uma só, é isso, sabe? Desafio cumprido. Então, o Senhor faz tudo, a gente só tem que estar disponível e dizer sim para o que ele quer fazer. Uma chave que vira muito assim na minha mente toda vez que as pessoas falam, uma vida, uma pessoa.
Aí, na hora vem, não é uma vida, uma pessoa, mas é uma geração. porque a Exato, é um partir legado. daquela pessoa, exatamente, vão ser os filhos e vão ser outras pessoas que ela vai alcançar. Então, não é só uma, Uhum. mas é um legado, é uma geração. Exato. E, meu, quando isso virou na minha mente, eu falo, caraca, é loucura você E é pensar muito nisso. forte isso. Porque Cara, é uma semente. Abraão era um só. Deles Uhum. eram muitas gerações. Então, é o que o Senhor é capaz de fazer com todo o poder e toda a glória que ele tem, sabe? É. Não vai depender de um humano, de um trabalho, de, sei lá, 3 pessoas. Não é isso. Para ele não existem essas medidas. Ele vai fazer o que ele quer fazer e ponto final, sabe? Então é muito precioso isso, saber que, óbvio, a gente vai dar o nosso melhor para alcançar o máximo de pessoas possível e fazer tudo que a gente conseguir fazer. Mas a medida não é essa, sabe? Com certeza. Muito bom. Caraca, glória a Deus! Ai, eu amei, gente, essa Ai, eu amei conversa, de também. verdade. Vamos falar sobre missões. Até que enfim Nossa, saiu eu essa amei. conversa. Saiu depois de uns 8 meses. Ai, amiga, mas é isso. Gostei muito de receber, né, Rafa? A gente Sim. amou receber a Mari aqui. Muito bom. A gente aguarda você quando você voltar também. Sim, será que vem o episódio 2 com muitas histórias? Nossa, Com com certeza. certeza, com certeza. Mas é isso, amiga. A gente amou receber você aqui. Sabe que a gente tá de câmeras ligadas pra você contar um pouquinho de cada coisinha que Deus vai fazer lá na sua certeza. viagem. Tenho certeza que vai acontecer um sobrenatural tanto na vida de vocês quanto na vida das pessoas que vocês vão encontrar lá. Com certeza. Porque se a gente tem o coração disposto, a gente tá aqui para ser instrumento de Deus. Então, Uhum. seja aqui ou seja no outro lado do mundo, Exato. ele Muito vai bom. te preencher e você vai transbordar. Pode crer que quando Deus chama, é Ele que paga. Só dá os primeiros passos que o resto vai resolver, gente. Só vai. Amém! Caraca, glória a Deus! Muito bom! É isso, gente.